Gente, boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, vamos lá, né? Não vamos conversar muito, não, porque a gente já está começando um pouquinho, quer dizer, um pouquinho não, né? Bastante atrasado. Nosso horário vai até as 5h30. Então vamos se organizar para a gente poder ir o mais rápido possível, para liberar todo mundo 5h30, que a gente precisa ir para casa também, né? Os horários. Então vamos lá, aula de Química. É uma aula sobre um assunto muito recorrente para o Enem, que é energias químicas do cotidiano. Nós vamos falar sobre os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, e vamos falar também sobre o hidrogênio, ok? Então, começando falando do petróleo. Não sei o que será do futuro, se o bem vencerá sempre o mal, se o homem será mais puro ou o mundo será um arsenal. Será que a fome vai acabar e a paz vai reinar no mundo? Ou as bombas irão estourar com a destruição disto tudo? O petróleo está se acabando. As potências estão tentando nos campos de óleo mandar. No Oriente Médio há guerras para se mandar nessas terras onde o petróleo está a jorrar. Quem é a matriz energética mundial, gente? Qual é o principal combustível que a gente utiliza nos dias atuais? Petróleo, não é isso? Daí a importância desse combustível, tá? Então vamos começar falando exatamente sobre o petróleo. Em termos químicos, o que é o petróleo? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. O que é que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. Daí o nome hidrocarbonetos, tá? O petróleo é um combustível fóssil, ou seja, formado pela decomposição da matéria orgânica durante milhares de anos, tá? E se ele é um combustível fóssil, ele é um combustível não renovável. Professor, mas esse petróleo que a gente está queimando agora, ele não vai se formar de novo, não? Vai. Mas vão ser necessários quantos anos? Milhares de anos. Então, dentro da nossa escala de tempo, a gente considera que o petróleo é não renovável, ok? Bom, como é que a gente separa uma mistura homogênea? O petróleo é uma mistura homogênea de líquidos. Qual é o método que a gente utiliza para separar uma mistura homogênea de líquidos? Destilação fracionada. Onde é que é feita essa destilação fracionada do petróleo? Nas refinarias, tá? E é através dessa destilação fracionada do petróleo que se obtém os principais combustíveis derivados do petróleo. Vocês lembram, ó? Por exemplo, óleo diesel é obtido a partir da destilação fracionada do petróleo, gasolina, dos principais combustíveis que a gente utiliza, gás natural pode ser obtido pela destilação fracionada do petróleo, querosene também é obtido pela destilação fracionada do petróleo e também o GLP. O que é que significa GLP? Gás liquefeito de petróleo. Como é que a gente chama no dia a dia esse GLP? Gás de cozinha, tá? O GLP é o gás de cozinha. Todos esses combustíveis têm importância significativa para o Brasil. Óleo diesel, por que que é importante? É o combustível, por exemplo, utilizado pelos caminhões. Lembre-se que o Brasil faz o transporte de toda a sua produção interna, de alimentos, por exemplo, por rodovias, através de caminhões. Então esse é um combustível que a gente utiliza muito no Brasil, porque o Brasil faz o transporte interno de toda a produção interna por rodovias através de caminhões. Gasolina, importantíssimo, porque é o combustível utilizado nos automóveis, né? Inclusive o Arthur estava falando aqui, e é verdade, nos últimos 2 anos o Brasil tem importado gasolina, né? Tem se vendido muito carro no Brasil, o governo tem incentivado a venda de carros através da redução do IPI, isso acaba fazendo que se venda mais carros, se precisa de mais gasolina, consequentemente, a gente não consegue refinar, não consegue separar
gasolina para atender ao mercado interno, ao mercado nacional. Por isso que nos últimos anos a gente tem importado gasolina. Gás natural também é um combustível importante, a gente vai ver mais na frente. Na região sul e sudeste, toda a parte industrial, o parque industrial é abastecido por gás natural. Querosene, por que é importante no Brasil? A aviação civil no Brasil é abastecida por querosene. As empresas de aviação, a TAM, a Gol, etc., todas elas utilizam querosene para abastecer seus aviões. E o GLP é o nosso famoso gás de cozinha. A gente sabe também da importância desse gás de cozinha, tá? Agora, não é só combustíveis que faz o petróleo ter uma riqueza considerável. Além das refinarias, de onde se obtém os combustíveis derivados do petróleo, existe uma outra indústria importante que está relacionada ao petróleo, que é a indústria que a gente chama de indústria petroquímica. O nome já está dizendo. Nessas indústrias, o petróleo vai sofrer transformações químicas, tá? E nessas transformações químicas, nós vamos obter diversos produtos de importância econômica. Olha aí o que é que se pode obter na indústria petroquímica. Asfalto. Fortaleza tem uma indústria de asfalto, a Asfor. Fica lá no Porto do Mucuripe, né? Então, se obtém aí asfalto a partir do petróleo na indústria petroquímica. Plástico, olha aí, um produto que a gente usa direto no nosso dia a dia. Inclusive, o plástico é um produto complicado por dois motivos, né? A matéria-prima para produzir plástico é petróleo. Isso já é complicado, a gente vai falar já já dos problemas ambientais relacionados ao petróleo. Além disso, o plástico é um lixo problemático. Quando a gente joga plástico na natureza, ele decompõe rapidamente? Não, passa muito tempo para se decompor. Por isso que o plástico é um produto complicado, tanto na sua produção como no seu descarte. Isopor também é produzido na indústria petroquímica. Fertilizantes, importantíssimos para a agricultura. Borracha também é obtido na indústria petroquímica. E até a goma arábica. Como é que a gente vamos traduzir goma arábica? É o quê? Chiclete, tá? Aquela massazinha do chiclete, aquela gomazinha, vem do petróleo, tá? Então, além de o petróleo gerar muita riqueza na refinaria, através da destilação fracionada, de onde se obtém os principais combustíveis derivados do petróleo, essa indústria petroquímica também tem uma riqueza muito grande associada a ela. Então, o petróleo tem duas vertentes econômicas importantes. Combustíveis, lá na refinaria, e os produtos obtidos a partir da indústria petroquímica, tá? Então, o petróleo apresenta essas duas riquezas bem significativas. Agora, se o petróleo fosse só riqueza, era bom demais, né? Há uma série de problemas ambientais relacionados ao petróleo. Primeiro, logo na extração e no transporte pode ocorrer vazamentos. Vez por outra a gente vê na imprensa, noticiado, vazou petróleo em determinada região, ou porque vazou de um poço, né, no fundo do mar, por exemplo, ou porque um navio que estava transportando o casco acabou rachando, vaza petróleo. Esse petróleo ele é menos denso do que a água, pela figura aí dá para vocês verem que ele forma uma mancha escura na superfície da água. E esse petróleo na superfície vai provocar dois problemas imediatos. Primeiro, vai dificultar a entrada de luz. Por que luz é importante, hein, para alguns organismos aquáticos? Por causa da fotossíntese. Sem luz não existe fotossíntese. O pulmão do mundo é a Amazônia, é nada. O pulmão do mundo são as algas marinhas que estão lá nos oceanos. Se não tem luz, não tem fotossíntese, não vai ser produzido oxigênio. Então, esse é o primeiro problema provocado pelo vazamento de petróleo. Segundo problema, esse petróleo na superfície dificulta a solubilização de O2, de oxigênio.
Se não tem oxigênio, como é que os peixes respiram? Então, vazamento de petróleo no mar, que é o que normalmente acontece, causa esses dois problemas imediatos. Dificulta o processo de fotossíntese, dificulta a solubilização de O2 e aí o ecossistema aquático ele fica totalmente prejudicado, tá? Segundo problema ambiental provocado pelo petróleo, todo mundo conhece, né? É o aquecimento global, o efeito estufa. Quando a gente queima os derivados de petróleo, a gente libera para a atmosfera CO2, tá? O efeito estufa, gente, ele é importante para o nosso planeta. Se o nosso planeta não funcionasse como uma estufa, ele seria muito frio e provavelmente a gente não teria condições de viver no nosso planeta. A Terra, ela passa por períodos de ciclos de temperaturas mais baixas, as eras glaciais, e temperaturas mais altas. Nós estamos vivendo um período de aquecimento. Isso já ocorreria naturalmente. O problema é que nós estamos acelerando esse aquecimento global. A gente está fazendo com que esse aquecimento ocorra muito mais rapidamente do que ele ocorreria naturalmente. Esse forte aquecimento global, essa aceleração do aquecimento global, gera uma série de problemas ambientais. Seca nas regiões que já são secas, mais tempestades, mais ciclones, né? Todos esses problemas são agravados pelo aquecimento global. Fortaleza fica na beira da praia, né? Se a temperatura média da Terra aumentar mais 1,6 graus Celsius, Fortaleza e praticamente todas as cidades litorâneas do mundo ficarão debaixo d'água. Por quê? Porque quando aquece, o gelo lá do Polo Sul, o gelo que está no topo das montanhas derrete. E esse gelo vai parar onde? No mar. Consequentemente, o nível dos oceanos aumenta e o mar vai avançar sobre as cidades litorâneas. Então, o aquecimento global, a aceleração desse aquecimento global é um problema ambiental grave também. Outro problema ambiental provocado pela queima dos derivados de petróleo, chuva ácida. Quando você queima os derivados de petróleo, eles têm enxofre na sua composição. Alguns, dependendo da região onde o petróleo é extraído, em algumas regiões tem mais enxofre ou menos enxofre, mas todo petróleo tem enxofre. Queimou o petróleo, forma óxidos de enxofre. Esses óxidos de enxofre vão para a atmosfera, reagem com a água da chuva, formando ácido sulfúrico. É um dos ácidos que provoca chuva ácida. Nos combustíveis derivados do petróleo também tem um pouquinho de nitrogênio. Na hora que a gente queima esse combustível, queima o nitrogênio, libera óxidos de nitrogênio, vão para a atmosfera, reagem com a água da chuva, ácido nítrico. Também é um ácido responsável pela chuva ácida. Inclusive já foi uma questão do Enem lá de 2009. Quais são os ácidos que provocam a chuva ácida? Ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. São os dois ácidos que são responsáveis pela formação da chuva ácida. E a queima de combustíveis fósseis provoca também esse problema ambiental. Aqui a gente tem uma foto que mostra bem um dos impactos ambientais que é provocados pelo vazamento de petróleo no mar, né? As aves, elas têm na pele delas uma camada de gordura, que é uma camada impermeabilizante. A gordura, ela é apolar, então ela não interage com a água que é polar, né? Essa interação sempre é semelhante, dissolve, semelhante. Como a gordura é apolar, ela não permite a entrada de água nas aves. Isso faz com que as aves marinhas não tenham nenhum problema.